Quem aqui nunca ouviu falar, né? Coisa do Ceará mesmo. Então, eu só sei que era um carro muito grande. E ele bateu em mim. E quando ele bateu, eu caí embaixo do carro. O meu irmão só tinha 3 anos na época, caiu assim do lado, sem nenhum ferimento, para honra e glória do Senhor. E eu, assim que eu caí, o pneu do carro passou por cima da minha perna e esbagaçou o osso. Não quebrou. O médico falou que é como se você jogasse um copo desse no chão, tacasse ali umas marteladas, ficasse só um caquinho mesmo. Assim ficou meu fêmur. Eu fui pro hospital da minha cidade, nem quiseram me receber pelo estado que eu estava, porque a perna ficou muito inchada e o espelho da bicicleta entrou dentro da minha barriga, cortando um órgão por dentro. Aleluias. E os médicos ali saíram e quando viram falaram, não, essa aí só é misericórdia, e vim logo para Sobral. Não sei se ninguém aqui já ouviu falar de Sobral. E eu fui para Sobral. Lá na hora cortaram a minha roupa com uma tesoura, porque não tinham condições de tirar normal, da forma que estava. E só fez lá pontear minha barriga e disse assim, enviei ela para Fortaleza, aqui não tem jeito para ela não. E eu fui pro IJF em Fortaleza, não sei se alguém também já ouviu falar, é um hospital muito grande lá, diz que só vai para lá quem não tem mais jeito mesmo. E assim eu fui. Graças a Deus, sempre eu tive uma mãe de fé, uma mãe de oração, que nunca me abandonou, que sempre esteve comigo. E eu chegando ali, passei por algumas cirurgias. Antes da cirurgia, quando eu cheguei lá, o médico falou assim, mãezinha, o caso da sua filha é muito complicado. E eu vou colocar aqui 2 bolsas de sangue nela, uma de cada lado. E ela tem apenas 10 minutos para reagir. E eu falo para você que é quase impossível para a medicina, porque eu havia perdido muito sangue. E minha mãe depois contou para mim que ela chorando muito ali, qual uma mãe que não chora ver uma filha num estado desse, né? E ela falou, eu estava inconsciente, que ela começou a orar a Deus. E disse assim para Deus, Deus, se você voltar minha filha de volta, eu vou entregar ela para fazer tua obra. Ela até brincou dizendo que eu ia ser a Samuca, né? Que Ana entregou Samuel e tal. E ela falou que eu ia ser a Samuca. E para a honra e glória do Senhor, sem completar os 10 minutos, eu já tive reação. Eu retornei. Aleluia. E aí, enfim, eu fui passar por algumas cirurgias, que foi a retirada do espelho que quebrou, entrou na minha barriga e cortou alguns órgãos por dentro, eu nem lembro qual era, eu só tinha 9 anos de idade na época. E ali eu fui para um quarto, onde eles engessaram minha perna, a perna completa, e como um testemunho lá no YouTube que eu conto, era as quinta-feiras do sofrimento. Porque uma vez por semana eu era levada para um quarto e eu lembro que os enfermeiros falaram assim, mãezinha, é bom que você se retire porque sua filha vai sofrer. E eu olhando para ela e dizia assim, fica comigo, mãe. Por que eu vou sofrer? Eu não estava entendendo nenhum motivo de eu estar sofrendo tanto ali. Mas ao mesmo tempo eu já glorificava o Senhor por tudo ter sido comigo e não com meu irmão. Porque ele tinha 3 anos e eu tinha certeza que ele não suportaria. E minha mãe disse assim, não vou sair, eu vou ficar com ela. E eu chorando ali. E eles cortavam o gesso para trocar, e assim que eles cortavam o gesso, minha perna virava. Porque só estava o osso quebrado dentro da pele mesmo. E naquele momento eu lembro que eram 2 enfermeiros me segurando e o outro colocando o osso no lugar que eu ouvi o estralo, irmãos. Era dor, era sofrimento, era quinta-feira. Quando dizia assim, hoje é quinta-feira, eu começava a chorar, era cedo. Porque eram as 2 horas da tarde mais ou menos. E era muita dor aqui. E eu passei esse sofrimento por vários meses, eu fiquei praticamente 7 meses internada. Meu banho era de algodão.
porque eu só movia da cintura para cima, o resto estava morto. E os médicos falaram: ela conseguiu tornar, agora andar nunca mais, esqueça. E para uma criança ouvir isso é muito ruim. Vocês não imaginam a dor que eu passava. Se eu chorar, os irmãos me perdoem, porque é impossível contar esse testemunho e não chorar. Porque eu lembro como se fosse agora, um acontecimento. E assim, passei por muito período desse jeito, toda quinta-feira esse sofrimento. Isso eu estou contando em detalhes, porque é muito grande. E até que, para honra e glória do Senhor, eu consegui a cirurgia. E foi colocado ferro na minha perna, aquelas pontas bem grandes para fora. E ele falou: nós estamos fazendo isso aí só para fazer, mas sua filha, ela não vai andar. Eu não sentia minhas pernas, porque eu esbagacei uma perna, fraturei a outra e a bacia. Devido a isso, eu fiquei sem andar. E isso, por várias e várias vezes, eu fui para Fortaleza, para retornos assim, e minha mãe falava: e aí, tem alguma possibilidade dela voltar a andar? Tem não, ela sobre isso está desenganada. E minha mãe olhou para o médico e falou que o mesmo Deus que tinha me voltado antes de 10 minutos, iria fazer andar novamente. E eu dizia assim: mãe, olha esse Deus aí mesmo, fala com esse Deus mesmo para mim voltar a andar. E os médicos, eles só olhavam para ela e até riam, porque tem uns médicos só a misericórdia, não acreditavam. E eles nem imaginam que nós servimos o médico dos médicos, o Deus do impossível, que pode todas as coisas. E um certo dia, depois de muito tempo, depois dos 7 meses internada, eu recebi alta, passei depois em Sobral ainda alguns dias e voltei para casa. E eu lembro que uma manhã eu estava assistindo um desenho, minha mãe na cozinha, ouvindo louvor e fazendo as coisas. E sempre ia pessoas me visitar e olhava assim: tadinha dessa aí, nunca mais vai andar, tão criança. Como eu falei, que às vezes o inimigo usa alguém que, em vez de falar uma palavra de ânimo, faz entristecer a gente, né? E aquilo foi passando. E uma certa manhã, eu assistindo a TV, minha mãe na cozinha, glorificando o nome do Senhor. Quando eu mexi meus dedos, aquilo para mim foi a coisa mais incrível, porque os médicos falaram que eu não ia andar. Vocês estão diante de um verdadeiro milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu consegui mexer os meus dedos, foi aquela alegria muito grande. Já pensou, eu já quase andei 1 ano sem andar e consegui mexer meus dedos. E criança é bênção, né? Como eu falei, eu tinha 9 anos. E eu comecei a fazer um esforço ali. E eu falei assim: eu vou confiar no Deus da minha mãe e vou até na cozinha andando. Só na minha cabeça eu pensei isso. Eu tinha acabado de mexer os dedos, irmãos. E pasme, acredite se você quiser, eu consegui levantar da cadeira de roda. E cheguei na cozinha. E ali eu abracei minha mãe. E nós se abraçamos e começamos a chorar. E desde esse dia, aos poucos, eu voltei a andar direitinho. E hoje eu estou aqui totalmente curada para honra e glória do Senhor Jesus. Então é desse Deus que eu estou falando, o Deus do impossível, o Deus que trabalha a nosso favor, o Deus que não perde uma guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja para ficar de pé nessa noite. Aleluia. Louvado seja o Rei dos Reis. Quero fazer uma oração por todos os irmãos que estão aqui, principalmente aqueles que estão sofrendo de ansiedade, que estão se perturbando por alguma coisa que vai acontecer ainda.